Entre os anos 81 a 96 d.C., ocorreu no Império Romano uma intensa perseguição contra a igreja primitiva. Essa perseguição ela foi liderada pelo imperador Domiciano, que inicialmente foi de maneira moderada, mas após o imperador implementar no império o culto ao imperador, essa perseguição foi cada vez mais intensa contra os fiéis da igreja. Em sua ânsia por veneração, o imperador Domiciano ordenou que as pessoas que habitassem no Império Romano o adorassem como um deus, algo que iria de encontro contra a fé cristã. Nesse contexto, o cristianismo foi declarado como uma religião ilícita, portanto uma religião ilegal e que deveria ser proibida. Segundo a tradição cristã, antes do imperador Domiciano exilar o apóstolo João na ilha de Patmos, ele teria sido jogado dentro de um caldeirão com óleo fervente. Entretanto, a mão poderosa do Senhor livrou o apóstolo João desse martírio e ele saiu vivo e sem nenhuma queimadura. João foi condenado ao exílio na ilha de Patmos, que é uma pequena ilha que fica localizada no mar Egeu, nas proximidades do litoral da Turquia. E provavelmente essa ilha era uma colônia penal nos tempos do Império Romano. Filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior, João foi discípulo de João Batista antes de ser discípulo de Jesus. E juntamente com seu irmão Tiago e o apóstolo Pedro, João era um dos discípulos de confiança de Jesus. E sempre que algum acontecimento importante no ministério de Jesus ocorria, esses três discípulos estavam presentes, como por exemplo no Monte da Transfiguração, no episódio da ressurreição da filha de Jairo e a agonia que Cristo passou no Getsêmani. João esteve com Cristo até os momentos finais da sua crucificação. João estava com Cristo até os momentos finais da sua crucificação. E aos pés da cruz, Jesus lhe confiou a tarefa de cuidar de sua mãe, Maria. Após o dia de Pentecostes e a vinda do Espírito Santo, o apóstolo João ficou anunciando o evangelho na cidade de Jerusalém. E por volta do ano 44, ele recebeu a triste notícia que o seu irmão Tiago havia sido martirizado pelas mãos do rei Herodes. Por volta do ano 50, o apóstolo João participou do Concílio de Jerusalém, que foi uma conferência entre os cristãos, e esse concílio decretou que os cristãos gentios não precisavam observar a lei de Moisés. Alguns anos depois, juntamente com o apóstolo Pedro, eles se transferiram para Samaria e, posteriormente, o apóstolo João mudou-se para Éfeso, na companhia da mãe de Jesus. A partir de Éfeso, o apóstolo João ficou responsável por organizar e orientar as igrejas que cresciam no território da Ásia. E na medida que a perseguição liderada por Domiciano ia avançando contra a igreja, chegou num determinado momento que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, onde provavelmente escreveu o quarto evangelho, as cartas joaninas e o livro do Apocalipse. Após o assassinato do imperador Domiciano, o Senado romano revogou as suas leis de perseguição e João recebeu sua liberdade. E por volta do ano 97, ele regressou para a cidade de Éfeso, onde veio a falecer. E nesse vídeo nós vamos falar sobre esses primeiros capítulos do livro do Apocalipse, pegando mais as cartas das 7 igrejas da Ásia. Vai ser uma série de vídeos. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar exclusivamente sobre a igreja de Éfeso e posteriormente nos vídeos que virão a seguir nós vamos falando sobre as demais igrejas. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius e aqui vocês estão no canal Voz do Deserto. Convido a vocês a se inscreverem, deixarem o seu like aí, deixarem nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema. E dito isso, vamos pro vídeo. Durante o seu exílio na ilha de Patmos, João escreveu o livro do Apocalipse, provavelmente entre os anos de 81 a 96 d.C. Entretanto, a data exata da confecção desse livro não é conhecida. O livro do Apocalipse foi escrito em um momento difícil para a igreja. Os cristãos estavam entrando em uma fase de perseguição, sendo a primeira encabeçada pelo imperador Nero, entre os anos 54 e 68, e a segunda implementada pelo imperador Domiciano, durante as décadas de 80 e 90 do primeiro século. Nesse tempo, as autoridades romanas estavam começando a impor o culto aos imperadores, algo que contradizia a fé cristã, que defendia, e ainda defende, que Cristo é o Senhor, e não o imperador César. Esse foi um período muito difícil para a igreja. Os cristãos tiveram que enfrentar hostilidades cada vez maiores em um cenário de perseguição. Com o objetivo de encorajar os fiéis à perseguição, Cristo orienta o apóstolo João a escrever o livro do Apocalipse, avisando a igreja da iminente batalha final entre Deus e Satanás, e que a perseguição contra a igreja iria ser cada vez mais intensa contra os fiéis,
orientando eles a permanecerem na fé até os momentos finais de suas vidas. No capítulo 1 de Apocalipse, nós lemos: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No mundo antigo, a Ásia era uma província romana que fica localizado no que hoje é a porção oeste do território da Turquia. Se você for observar em mapa a posição dessas 7 igrejas, você vai ver que a distância entre uma igreja e outra é de cerca de 80 quilômetros e vai formar como se fosse uma espécie de um círculo fechado. Os nomes das 7 igrejas são citados em sentido horário. A trajetória se inicia a partir da igreja de Éfeso, passando por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e se finaliza na igreja de Laodiceia. Entre os versos 9 e 20 do capítulo 1, o apóstolo João vai escrever: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva no livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto aos mistérios das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Entre os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, Cristo vai entregar mensagens especiais para cada uma dessas 7 igrejas. Cada uma vai ter diferença entre si, mas, no fundo, vão ter uma certa similaridade. Vai ser como se fosse um certo modelo no que está escrito dentro dessas cartas. O modelo que se segue dentro dessas cartas, nós vamos ter inicialmente uma comunicação ao anjo que representava cada igreja, passando por um trecho que descreve as características de Jesus e comentários de coisas boas feitas pela igreja.
exceto para a igreja de Laodiceia, onde nada de bom é mencionado por Cristo. Nós temos uma repreensão vinda a partir de Cristo, é certo para a igreja de Esmirna e Filadélfia, que não são repreendidas, e essas igrejas são encorajadas a corrigir o erro e uma exortação a ser ouvida, e por fim, uma promessa para que elas triunfassem. A primeira carta é destinada para a igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária e foi um centro de evangelização bastante importante que ficava localizado na Ásia. Éfeso era um importante centro comercial, intelectual e religioso. Os habitantes dessa cidade se orgulhavam de ter em sua cidade uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o ornamentado e reluzente templo de Diana, a grande deusa dos Efésios. Localizado na rota mais direta por mar e terra, a cidade de Éfeso dava praticamente um acesso direto para as cidades mais orientais do Império Romano. Dentro do território da Ásia, possivelmente era a cidade mais popular e mais famosa naquela região. E juntamente com outras cidades, como Roma, Corinto, Alexandria e Antioquia, essa cidade era um grande centro populacional dentro do Império. O apóstolo Paulo fez de Éfeso um importante centro da mensagem do reino. A igreja em Éfeso floresceu por algum tempo, mas posteriormente precisou de advertência. E essa advertência veio no capítulo 2 do livro de Apocalipse, entre os versículos 1 e 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. No verso 2, o Senhor diz que conhece as obras, o trabalho e a paciência dos discípulos da igreja de Éfeso, o que demonstra que esses discípulos eles tinham bastante apreço pela demonstração visível da fé que eles carregavam. Possivelmente eles se preocupavam demais com a expressão dos seus serviços e a importância das obras, que acabaram deixando de lado o primeiro amor. Além disso, o Senhor afirma que eles trouxeram à tona falsos apóstolos, expondo as suas mentiras e condenando tais práticas. No verso 3, o Senhor reafirma as mesmas características dos discípulos éfesos, a paciência, mesmo em face de sofrimentos e tribulações, e o serviço incansável pelo reino, por amor ao nome de Jesus. No entanto, nos versos 4 e 5, o Senhor exorta os discípulos de que abandonaram o primeiro amor, deixando de praticar as primeiras obras. Isso explica porque o Senhor não incluiu as obras no verso 3. As suas obras não eram agradáveis ao Senhor. Eles estavam praticando obras que, em última análise, não dariam frutos genuínos. Por isso o Senhor os advertiu a arrependerem-se, lembrando-se de onde haviam caído. Essa foi, com certeza, uma admoestação dura para eles, pois corriam o risco de serem cortados do lugar de honra que ocupavam na presença do Senhor, como um dos 7 castiçais de ouro. Enquanto no verso 6 nós vamos ter uma menção direta contra a prática exercida pelos nicolaítas, que era um tipo de seita que estava surgindo ali dentro da igreja primitiva naqueles primeiros anos. A prática dos nicolaítas era uma seita herética inserida na igreja, que havia desenvolvido um sistema de transigência com a sociedade pagã. Eles ensinavam que a liberdade espiritual lhes dava folga suficiente para praticar a idolatria e a imoralidade. E finalmente, dentro do verso 7, o Senhor traz a promessa para os discípulos da igreja de Éfeso, fechando finalmente a carta para essa igreja. Cristo afirma no verso 7 que aquele que perseverar até o fim e vencer poderá comer do fruto da árvore da vida no paraíso, isto é, receberá a recompensa da vida eterna. Sabemos que a árvore da vida
era no Jardim do Éden, a fonte da vida eterna. Adão e Eva poderiam comer do fruto dessa árvore livremente, até que o pecado entrou no mundo e o acesso à árvore da vida foi barrado. Essa foi a maior proibição imposta para o homem, que tornara-se mortal. A própria expressão paraíso de Deus é uma clara referência ao Jardim do Éden. O homem pecou através de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa tornou-se a árvore da maldição. Cristo venceu a morte ao ser pregado em uma cruz, que simboliza a árvore da maldição. Portanto, é somente através do sacrifício de Cristo que nós vamos ter acesso direto à árvore da vida. Quando o Senhor afirma que isso será a recompensa para quem vencer, ele não está afirmando que devemos competir uns com os outros para alcançar o prêmio. Ele está dizendo que devemos cumprir a carreira, lutar o bom combate e avançar pelo caminho até o último dia. Em Cristo, nós devemos perseverar nessa jornada de tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Cristo, negando a nossa própria carne. Talvez isso implicará em suportar o martírio, assim como Cristo suportou e venceu. Vale ressaltar que no vindouro reino milenar de Cristo, a árvore da vida nascerá ao longo do rio que sairá do trono de Deus. Você poderá observar isso melhor em Ezequiel 47. Se perseverarmos até o fim como os irmãos de Éfeso foram orientados a perseverar, herdaremos a terra e habitaremos no reino do Messias, e então teremos livre acesso ao fruto da árvore da vida novamente. O Éden será restaurado e viveremos com Cristo para sempre no paraíso prometido. E para você que chegou até o final desse vídeo, nós agradecemos a sua companhia até o final dessa jornada. Deixa o seu like nesse conteúdo que nós produzimos com bastante carinho para vocês, bastante paciência. Caso você não seja um inscrito, se inscreva. Deixe aí nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema. E nos encontramos no próximo vídeo, que vai ser sobre a carta de Esmirna. A todos vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.